Os parques temáticos da Disney são conhecidos como os lugares mais mágicos do mundo, onde a fantasia se torna realidade e milhões de visitantes criam memórias inesquecíveis. No entanto, por trás das luzes brilhantes, dos personagens icônicos e das atrações emocionantes, existe um lado sombrio que poucos conhecem. Ao longo dos anos, diversos acidentes trágicos aconteceram dentro dos parques da Disney, resultando em ferimentos graves e, em alguns casos, em fatalidades. Serão esses casos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Acidentes fatais em parques da Disney. Rick Lee Yama foi um jovem de 16 anos residente em Hawthorne, Califórnia, que faleceu em 21 de agosto de 1967 durante uma visita à Disneylândia. Ele sofreu um acidente fatal na atração People Mover em Tomorrowland. Segundo relatos, Rick desconsiderou as instruções de segurança e saiu de seu carro enquanto a atração passava por um túnel. Ao tentar pular de um carro para outro, ele escorregou e foi esmagado sob as rodas dos carros que se aproximavam. Segundo relatos, ele até foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados. O incidente fez com que o parque tomasse medidas mais seguras para que os visitantes fossem impedidos de sair tão facilmente dos carros em movimento, evitando esse tipo de tragédia. Em 14 de agosto de 1979, Cheryl Ann Hoffman, de 31 anos, visitou a Disneylândia com sua família e decidiu experimentar a atração Space Mountain, uma montanha-russa que simula uma viagem espacial. Durante o percurso, Cheryl começou a se sentir mal. Ao retornar à área de desembarque, ela estava incapaz de sair do veículo por conta própria. Os funcionários, percebendo sua condição, instruíram-na a permanecer sentada enquanto removiam o carro dos trilhos. Contudo, devido a uma falha de comunicação, o veículo foi enviado para mais uma volta no trajeto. Ao retornar pela segunda vez, Cheryl estava semi-inconsciente e foi imediatamente levada ao hospital, onde entrou em coma e faleceu uma semana depois. A autópsia revelou que Cheryl possuía um tumor cardíaco não diagnosticado. Acredita-se que os movimentos bruscos da montanha-russa tenham deslocado o tumor, causando complicações fatais. Em junho de 2024, Bonnie Mavis Lear, uma funcionária de 60 anos da Disneylândia, faleceu após cair de um carrinho de golfe em movimento e bater a cabeça. O incidente ocorreu em uma área restrita do parque, onde Bonnie trabalhava como administradora do exclusivo Club 33, um restaurante e lounge para membros localizado na área de New Orleans Square. De acordo com relatos, Bonnie estava sentada em um assento voltado para trás no carrinho de golfe quando o veículo passou por uma irregularidade no caminho. Ao tentar se segurar no corrimão, este cedeu, fazendo com que ela caísse e sofresse um trauma grave na cabeça. Ela foi imediatamente levada ao hospital, mas infelizmente faleceu 2 dias depois devido aos ferimentos. Ken Potrock, presidente do Disneyland Resort, expressou suas condolências, afirmando: "Estamos de coração partido pela perda de Bonnie e oferecemos nossas sinceras condolências a todos que se importavam com ela." O Departamento de Polícia de Anaheim iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente, e nenhuma informação adicional e oficial foi relatada até o momento. Anislav Varbanov, de 30 anos, era um dublê que trabalhava no espetáculo Indiana Jones Epic Stunt Espetacular no Walt Disney World em Orlando, Flórida. Em 17 de agosto de 2009, durante um ensaio para o show, Varbanov infelizmente sofreu um acidente fatal ao praticar um rolamento acrobático. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu naquela noite. O Indiana Jones Epic Stunt Espetacular é um espetáculo ao vivo
que recria cenas de ação dos filmes de Indiana Jones, destacando sequências de luta e acrobacias complexas. O show foi inaugurado em 1989 e rapidamente se tornou uma atração popular no parque. A morte de Varbanov ressaltou os riscos associados a performances de dublês, mesmo em ambientes controlados como os parques temáticos. Investigações subsequentes foram conduzidas para avaliar e melhorar as medidas de segurança nos espetáculos ao vivo do parque. O incidente teria sido o terceiro falecimento de um funcionário do Walt Disney World em um período de 7 semanas. Anteriormente, um operador de monotrilho morreu em uma colisão entre trens e outro dublê faleceu após uma queda durante uma apresentação inspirada no filme Piratas do Caribe. Esse período foi sem dúvidas um dos mais turbulentos e polêmicos do parque. Em 4 de junho de 1983, Philip Straub, um jovem de 18 anos de Albuquerque, Novo México, celebrava sua formatura no Disneyland Resort, na Califórnia. Durante a noite, ele e um amigo acessaram uma área restrita em Frontierland e pegaram uma balsa de manutenção motorizada sem permissão. Ao retornarem, a balsa colidiu com uma rocha, lançando Philip na água. Seu amigo conseguiu chegar à margem e alertou a segurança do parque. Equipes de resgate localizaram o corpo de Philip na água, mas ele foi declarado morto no local. O falecimento de Philip Straub mostrou a importância de respeitar as áreas designadas e as regras de segurança em parques temáticos, visando garantir a segurança de todos os visitantes. Em 24 de dezembro de 1998, Luan Phi Dawson, de 33 anos, e sua esposa, Lieu Thuy Vuong, de 43 anos, ambos de Duval, Washington, estavam na Disneylândia para celebrar as festas de fim de ano. Durante a manhã, ao se prepararem para embarcar na atração Columbia Sailing Ship, um incidente trágico ocorreu. Enquanto o navio se aproximava do cais, uma corda de amarração se soltou, arrancando um clite metálico, um dispositivo usado para prender cordas do convés do navio. O clite voou pelo ar, atingindo Luan Phi Dawson no rosto, causando hemorragia cerebral e fraturas no crânio. Sua esposa sofreu ferimentos faciais graves, e uma funcionária da Disney, Christine Carpenter, também foi atingida, sofrendo lesões no pé e tornozelo esquerdos. Luan Phi Dawson foi levado ao Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Irvine, onde foi declarado com morte cerebral no dia seguinte. Ele foi desconectado do suporte vital em 26 de dezembro de 1998. Sua esposa, Lieu Thuy Vuong, foi hospitalizada em condição grave, mas apresentou melhora após cirurgia reconstrutiva e foi transferida para um quarto particular. Posteriormente, ela e a família processaram a Disneylândia, resultando em um acordo financeiro significativo. Este incidente foi o primeiro fatal relacionado a atrações no parque desde 1984 e levou a uma investigação detalhada. As conclusões apontaram para treinamento inadequado dos funcionários e práticas de manutenção deficientes como fatores contribuintes. Em 7 de março de 1987, Salezi Tai, de 15 anos, residente em Inglewood, Califórnia, foi fatalmente baleado no estacionamento da Disneylândia, em Anaheim. O incidente ocorreu após um desentendimento entre dois grupos de jovens, culminando em uma briga que resultou na morte de Tai e em ferimentos em outro adolescente. Kelechi Naia, de 18 anos, de Santa Ana, foi preso sob a suspeita de assassinato. A briga começou com uma troca de palavras que evoluiu para um confronto físico, durante o qual Naia disparou várias vezes, atingindo Tai nas costas. Tai foi levado ao centro médico da Universidade da Califórnia em Irvine, mas foi declarado morto. Um outro jovem de 14 anos foi atingido por uma bala perdida no braço direito, mas recebeu atendimento médico e foi liberado.
Este foi o segundo homicídio registrado na história de 31 anos do parque. O primeiro ocorreu em 1981, quando Mel C. Yorba, de 18 anos, foi esfaqueado na atração Tomorrowland após um desentendimento com outro visitante. Como citado anteriormente, em 7 de março de 1981, Melanchthon Christian Mel Yorba, um jovem de 18 anos de Riverside, Califórnia, foi fatalmente esfaqueado no Parque Disneyland, marcando o primeiro homicídio na história de 25 anos do parque. O incidente ocorreu durante uma festa privada organizada pela empresa Roar Corporation. Yorba estava acompanhado de amigos quando se envolveu em uma altercação com James O'Driscoll, de 28 anos, de San Diego. A disputa teria começado após O'Driscoll acusar Yorba de assediar sua namorada. Durante a briga na área de Tomorrowland, O'Driscoll esfaqueou Yorba no coração com uma faca. Após o ataque, houve um atraso significativo no atendimento médico. Testemunhas relataram que levou entre 20 a 25 minutos para que a equipe de primeiros socorros do parque chegasse ao local. Em vez de chamar paramédicos externos conforme a política do parque, Yorba foi transportado em uma van do Disneyland para o Hospital Palm Harbor, a cerca de 3 quilômetros de distância. Ele chegou ao hospital por volta das 22 horas e 20 minutos, aproximadamente 20 minutos após o esfaqueamento, mas não resistiu aos ferimentos. A família de Yorba processou o Disneyland por negligência, alegando falhas na segurança e no atendimento médico. Em 1986, um júri concedeu à família uma indenização de $600 mil. James O'Driscoll foi posteriormente condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado a 16 anos de prisão. Em 2009, José Martinez, um homem com deficiência, ficou preso por aproximadamente 30 minutos na atração It's a Small World da Disneyland, após uma falha técnica que interrompeu o funcionamento do brinquedo. Devido à sua condição física, Martinez não conseguiu ser evacuado imediatamente, permanecendo no local enquanto a música característica da atração tocava repetidamente. Martinez processou a Disneyland, alegando que a experiência lhe causou angústia e sofrimento. O tribunal decidiu a seu favor, concedendo-lhe uma indenização de $8 mil. O incidente foi importante para mostrar a importância de protocolos de evacuação adequados para visitantes com necessidades especiais, levando a Disneyland a revisar e aprimorar seus procedimentos de segurança para garantir o bem-estar de todos os visitantes. Em 6 de julho de 1996, David Joseph Daigle, um homem de 23 anos, faleceu após cair do 14º andar do Disneyland Hotel, em Anaheim, Califórnia. Daigle, que havia sido libertado de uma casa de reintegração social em 30 de junho daquele ano, não era hóspede do hotel e aparentemente escalou várias varandas antes da queda. As autoridades não encontraram nenhuma nota que evidenciasse um possível atentado contra a própria vida no local. Após a queda, a polícia foi acionada junto ao socorro, e o homem foi encontrado já sem vida no local. Investigações se iniciaram para descobrir o que teria levado Daigle a tomar essa atitude. Porém, apesar de muitas especulações sobre estar sob efeito de entorpecentes, nada de oficial foi relatado. Em 14 de setembro de 1985, Jennifer F. Reed, uma menina de 7 anos de Torrance, Califórnia, faleceu após ser atropelada por um ônibus no estacionamento principal da Disneylândia, em Anaheim. O incidente ocorreu no fim da tarde, quando Jennifer atravessava o estacionamento acompanhada por seu tio. Durante a travessia, ela caiu ao lado de um ônibus de turismo proveniente de Santa Bárbara e foi atingida pelas rodas traseiras do veículo. As autoridades informaram que o motorista do ônibus não foi autuado, afinal comprovou-se que ele realmente não podia ver a garota e não teve culpa pelo atropelamento. Os pais de Jennifer aproveitaram que a filha havia ido passear com o tio e estavam em um acampamento onde até então não sabiam da tragédia, sendo posteriormente informados pelas autoridades. Philip
Doyle, um funcionário de longa data da Disneylândia, infelizmente acabou desmaiando e perdendo a vida enquanto trabalhava no ano de 2011. Doyle, que trabalhava para os serviços de alimentação, estava fazendo uma entrega logo após as 13 horas de uma cozinha perto da atração Piratas do Caribe e teria demorado mais tempo que o de costume. Colegas de trabalho ficaram preocupados quando Doyle não retornou imediatamente ao seu posto, até que os paramédicos de Anaheim receberam uma ligação às 13 horas e 18 minutos e o encontraram em um banheiro nos bastidores do parque, onde sua respiração era muito superficial e, infelizmente, ele veio a falecer. Ele chegou a ser levado a um hospital, porém faleceu poucos minutos depois. Os administradores do parque e toda a equipe que trabalhava com Doyle lamentaram muito o ocorrido e informaram que prestariam todo o apoio necessário à família do funcionário. Em agosto de 2009, Mark Priest, um ator de 47 anos, sofreu um acidente durante uma apresentação do espetáculo Captain Jack Sparrow's Pirate Tutorial, no Parque Magic Kingdom, em Walt Disney World, na Flórida. Durante uma simulação de luta de espadas, Priest escorregou em um local molhado do palco e colidiu com uma parede, resultando em ferimentos graves, incluindo uma vértebra quebrada no pescoço e um corte profundo no couro cabeludo que exigiu 55 pontos. Apesar de inicialmente parecer estar se recuperando, Priest apresentou complicações e faleceu 4 dias após o incidente, em 10 de agosto de 2009. O trágico evento deixou claro os riscos envolvidos em performances ao vivo e levou a uma revisão dos protocolos de segurança em espetáculos de ação nos parques temáticos. Em novembro de 2007, Karen Price, uma funcionária de 63 anos do Parque Disney's Animal Kingdom, sofreu um acidente fatal enquanto trabalhava como atendente na montanha-russa Primeval Whirl. Durante suas funções, ela foi atingida por um dos veículos em movimento da atração e caiu de uma plataforma elevada, resultando em ferimentos graves na cabeça. Apesar de inicialmente estar consciente e comunicativa, seu estado de saúde piorou nos dias seguintes, levando ao seu falecimento em 29 de novembro de 2007. Após o incidente, a Disney realizou modificações na Primeval Whirl, incluindo a instalação de sensores para detectar a presença de funcionários em áreas restritas e interromper o movimento dos veículos, visando prevenir acidentes semelhantes no futuro. Além disso, investigações posteriores levaram à aplicação de multas à Disney por violações de segurança relacionadas ao acidente. Em 2 de abril de 2012, Christopher Tran, um jovem de 23 anos residente em Santa Ana, Califórnia, foi encontrado sem vida próximo ao canto noroeste do estacionamento principal da Disneylândia, conhecido como Mickey and Friends Parking Structure. A descoberta foi feita por um oficial de controle de tráfego da polícia de Anaheim por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã. Embora não houvesse testemunhas oculares do incidente, as autoridades investigavam o caso em sigilo, sem nenhuma causa oficial relatada, o que permanece um mistério até os dias de hoje. Rumores indicavam que ele poderia ter escorregado ou até mesmo que um possível assassinato tivesse sido cometido com alguém o empurrando, porém nada foi confirmado pelas autoridades. Em 8 de julho de 1974, 9 dias após a inauguração da atração America Sings na Disneylândia, Deborah Gale Stone, uma jovem de 18 anos, perdeu a vida em um trágico acidente. Ela estava trabalhando como anfitriã na atração quando foi acidentalmente esmagada entre uma parede fixa e uma parede móvel do teatro rotativo onde o show era apresentado. O incidente ocorreu durante uma pausa de 45 segundos entre as apresentações, quando os membros da equipe se deslocavam entre os palcos. Deborah foi pega entre as paredes móveis e fixas, resultando em sua morte. Uma testemunha ouviu seus gritos e alertou os funcionários, mas infelizmente ela já havia falecido devido aos ferimentos, algo que foi considerado terrivelmente trágico e chocou a todos que estavam no local. Os pais da jovem processaram a Disney, que entrou em um acordo secreto com a família. Após o acidente, a Disneylândia fechou temporariamente a atração para realizar
realizar modificações de segurança, incluindo a instalação de luzes de advertência e a remodelação das paredes para que se separassem em caso de emergência. A atração foi reaberta 3 dias depois e se encerrou apenas em 1995. Em 18 de fevereiro de 2023, Marnie Schoenfeld, uma mulher de 46 anos de Scottsdale, Arizona, faleceu após cair da estrutura de estacionamento Mickey and Friends, no Parque Disneyland em Anaheim, Califórnia. Schoenfeld foi encontrada no chão já no fim da tarde pelas autoridades. A polícia trabalhou para mantê-la viva até que os paramédicos a levaram às pressas para um hospital da região, onde ela foi declarada sem vida. Em entrevista, o marido, muito abalado, declarou que ela era uma mãe muito amorosa para a filha do casal e uma ótima esposa. Por isso, esperava uma resposta do que poderia ter acontecido. Porém, as investigações são sigilosas e nenhuma informação adicional foi divulgada. Diversos óbitos ocorreram na estrutura de estacionamento de 7 andares do Mickey and Friends, da Disneylândia, desde que foi inaugurada em 2000. A garagem é uma das maiores estruturas de estacionamento do país e pode acomodar mais de 10 mil veículos. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.